Olá! Todo mundo já se perguntou o que vem depois dos chatbots que a gente usa hoje em dia, né? A gente está no comecinho de uma revolução, uma jornada que vai muito além de IAs que só conversam para criar IAs que de fato agem no mundo. Essa é a trilha para IA agêntica. Mas antes de mergulhar no futuro, a gente precisa entender direitinho as limitações que temos hoje. Essa frase do Calmering resume tudo, não é mesmo? Quem nunca teve aquela conversa super detalhada com uma IA, toda empolgada, só para começar um novo chat e perceber que ela esqueceu de absolutamente tudo? É quase como ter que se apresentar para um colega de trabalho todo santo dia. E essa falta de memória, olha, não é só frustrante, ela limita o verdadeiro potencial da IA de ser uma parceira, sabe? Acaba atrapalhando em tarefas mais complexas. E essa frustração toda tem uma raiz técnica, uma raiz bem profunda. Não é um simples bug, não. São limitações da arquitetura que a gente tem hoje. Então a pergunta que fica é, por que exatamente elas falham tanto nisso? Nesta análise, a gente vai explorar o porquê técnico por trás dessas barreiras, desde o conhecimento que fica velho rápido até o risco de elas, inventarem coisas. Entender esses desafios é o primeiro passo para a gente poder encontrar as soluções. Basicamente, são três grandes obstáculos. Primeiro, conhecimento desatualizado. Todo modelo tem uma data de corte, sabe? Um ponto no tempo a partir do qual ele não sabe de mais nada que aconteceu no mundo. Segundo, a falta de privacidade. Um modelo público não pode e nem deve ter acesso aos nossos documentos privados ou aos relatórios financeiros de uma empresa. E terceiro, as famosas alucinações. É aquele momento em que a IA, com toda a confiança do mundo, simplesmente inventa uma informação. Por exemplo, alguém pergunta sobre uma figura histórica e a IA pode criar detalhes biográficos que nunca existiram. Essa falta de confiabilidade é um problemão. Mas calma, existe uma solução surgindo. Uma tecnologia que promete dar a volta por cima dessas limitações. O nome dela é RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação. E ela está prestes a mudar as regras do jogo. Pensa no RAG como uma ponte que finalmente consegue conectar a inteligência gigante de um LLM com os dados específicos e atualizados que a gente precisa. Tá, mas o que é RAG exatamente? A analogia do exame com consulta é simplesmente perfeita. Em vez de a IA depender só do que ela decorou no treinamento, agora ela pode consultar uma fonte de conhecimento externa, em tempo real. Ao conectar o LLM a essa fonte, o RAG permite que ele busque as informações mais importantes para responder, garantindo que as respostas sejam não só precisas, mas baseadas nos dados mais recentes. É como dar para a IA uma biblioteca inteira à disposição dela. E como é que isso funciona na prática? O processo é genial, olha só. Primeiro, os documentos são divididos em pedacinhos, em chunks, para ficar mais fácil de gerenciar. Depois, cada pedacinho desses é transformado num vetor numérico e guardado num banco de dados vetorial. Pensa nesse banco de dados como uma biblioteca super inteligente que organiza a informação pelo significado e não só por palavras-chave. Isso é o que permite que a IA encontre os trechos mais relevantes, mesmo que as palavras da pergunta não sejam exatamente as mesmas. E por fim, esses trechos são enviados para o LLM junto com a pergunta original, para que ele possa gerar uma resposta baseada, fundamentada naqueles dados. O RAG é um avanço incrível, sem dúvida, mas ele não é uma bala de prata, não resolve tudo. Ele ainda pode acabar perdendo um contexto importante e, o mais crucial, ele dá conhecimento para a IA, mas não dá a capacidade de agir. É um sistema de consulta, não de execução. Então, mesmo sendo um passo gigantesco, o RAG é ainda só uma peça do quebra-cabeça. Para chegar na autonomia de verdade, a gente precisa ir além de só recuperar informação. E é aí que entram os agentes de IA. Agora sim, a gente está dando o verdadeiro salto. Estamos deixando para trás a recuperação passiva de conhecimento para entrar no território de sistemas de IA que raciocinam, planejam e agem por conta própria. Sejam bem-vindos à era dos agentes de IA. Um agente de IA é uma coisa completamente diferente de um chatbot. É um sistema desenhado para ter autonomia. Ele não só gera texto, ele tem acesso a ferramentas, ele tem memória e, o mais importante de tudo, ele tem a capacidade de raciocinar sobre um objetivo e executar uma sequência de ações para chegar lá. A palavra-chave aqui é executar. Então, qual é a grande diferença? Bom, pensa num LLM padrão como um sabe-tudo que pode dar qualquer informação que a gente pedir. Mas um agente de IA, ele é mais como um assistente pessoal. Ele não só sabe das coisas, como também pode fazer coisas, como agendar reuniões, analisar dados ou interagir com outros sistemas. A interação deixa de ser uma resposta única e vira um ciclo dinâmico, com vários passos. Ok, agora que a gente já entendeu o que são os agentes e por que eles são tão importantes, a pergunta é, como é que se constrói um? A resposta está em duas peças-chave: orquestração, para gerenciar o fluxo de ações,
e memória, para permitir que o agente aprenda e evolua com o tempo. Para a orquestração, uma ferramenta muito poderosa é o LangGraph. Pensa nele como se fosse o cérebro operacional do agente, um fluxograma que define todos os passos que ele pode dar. Ele permite que a gente desenhe o fluxo de trabalho como um gráfico, onde cada nó é uma ferramenta ou uma ação, e as arestas são as decisões que conectam tudo. Ao visualizar o fluxo, o LangGraph faz com que o comportamento do agente seja controlável, previsível e bem mais fácil de consertar se algo der errado, o que é fundamental para construir sistemas que sejam realmente robustos. E para memórias existem soluções como o Mem0. E aqui está o pulo do gato. Enquanto o REG dá ao agente acesso a um conhecimento externo, o Mem0 dá a ele uma memória pessoal. Ele aprende com as interações, lembra de preferências, de objetivos e até das correções que são feitas. É a diferença entre um bibliotecário que busca uma informação e um amigo que realmente conhece a pessoa e lembra do que é importante para ela. Mas a evolução não para num único agente superpoderoso, não. A verdadeira fronteira onde os problemas mais cabeludos vão ser resolvidos está na colaboração. O futuro é sobre construir equipes de agentes especialistas que trabalham juntos. Imagina só um time dos sonhos de IAs. A gente pode ter um agente coordenador, que seria o gerente de projetos distribuindo tarefas para os especialistas. Ou uma cadeia sequencial, funcionando tipo uma linha de montagem, onde o resultado de um agente já alimenta o próximo. E por fim, um roteador, que é o recepcionista inteligente que olha para um pedido e sabe exatamente qual agente especialista é o melhor para aquele trabalho. Só que, para construir essas equipes, é preciso ter cautela. Como o pessoal do The AI Automators aconselha, tem que ser conservador. Começar com um único subagente, garantir que ele funcione direitinho, de forma confiável, e só depois ir adicionando complexidade. Tentar construir um sistema gigante de uma vez só pode virar uma bagunça caótica e imprevisível muito rápido. E assim a gente completa o nosso mapa. A gente saiu dos chatbots com memória fraca, passou pelo REG para dar conhecimento a eles, chegamos nos agentes autônomos com o LangGraph para agir e Memo para lembrar, e até já demos uma espiada em equipes de agentes colaborando. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se uma IA pode se lembrar, raciocinar e colaborar em equipe, que tipos de problemas novos e grandiosos a gente vai pedir para ela resolver? As possibilidades, sinceramente, são fascinantes.